De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com a Procuradora do Trabalho aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, Isabel Cristina, que cuida exatamente da coordenação da discriminação das relações do trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Doutora Isabel, é possível existir discriminação ainda no processo de seleção de vagas de emprego, estágio, como por exemplo, quando se exige que a pessoa seja do sexo masculino ou feminino, enfim. O MPT recebe denúncia nesse sentido? Como é que funciona essa coisa toda? Recebe. Há muitos anos, já desde 2006, houve uma grande atuação nacional nesse sentido, onde todos os estados da federação firmaram termos de ajuste com os jornais que publicam anúncios. Porque o que estava acontecendo? Uma grande quantidade de anúncios de empregos com caráter discriminatório, onde se exigia a idade, se exigia que a pessoa fosse jovem, fosse homem. Então, tinha sempre esse viés discriminatório dentro do anúncio. E isso é vedado pela própria CLT, no artigo 373A, ela proíbe expressamente essa discriminação na fase pré-contratual, no caso dos anúncios discriminatórios. Então, nós aqui já tivemos atuações, inclusive houve uma atuação recente contra uma intermediadora de estagiários, que firmou um TAC com a gente, onde um dos anúncios, inclusive esse anúncio circulou pelo Facebook, não foi nem no jornal, e ele dizia que queria candidatos para estágio do sexo masculino. E aí nós chamamos e foi lá, a intermediadora do estágio foi lá e assinou um TAC, se comprometendo a não mais publicar anúncios com essa índole discriminatória. Doutora, é sabido que em 2012, tem as estatísticas do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, muitos dos procedimentos instaurados pelo MPT aqui, a respeito de discriminação, tinham como motivo, né, ou como origem, tinham como motivo a origem, a raça, a cor e a etnia, os motivos pelos quais os trabalhadores eram discriminados, né? Mas também é sabido que em 2013 agora, esses motivos praticamente deixaram de existir nas estatísticas de autuações do MPT. Isso significa um avanço ou o papel do Ministério Público do Trabalho coibiu esse tipo de discriminação, quer dizer, inicial, quando da investidura de um trabalhador naquele tipo de atividade? Sim, eu acho que isso aí também vem do esforço conjunto de vários órgãos nesse sentido, de conscientizar contra a discriminação. Também o Ministério Público do Trabalho, mas o próprio movimento dos afrodescendentes, que é um movimento muito forte, que vem crescendo nacionalmente, eles vêm exigindo os direitos deles, buscando políticas públicas contra os motivos que os excluíram, né, da sociedade, do trabalho. Então, realmente, eu acho que a discriminação por raça, etnia, hoje em dia, pelo menos aqui no estado, nós temos verificado muito poucas situações desse tipo dentro do ambiente de trabalho. Doutora, além de responder na esfera trabalhista, que outras consequências o empregador que pratique discriminação por origem, cor, raça ou etnia pode sofrer? Bom, além da condenação trabalhista, ele pode ser, se houver racismo mesmo, ele pode ser considerado criminoso, pode responder criminalmente, penal, né? E agora também veio a lei de cotas em concursos públicos federais para os negros. Então, eles vão ter também, igual nas universidades, as cotas nos concursos públicos federais. A exigência do exame de gravidez, por exemplo, no momento de uma contratação, pode ser motivo de discriminação? Sim. Essa é uma dúvida que muitas mulheres que ingressam no mercado de trabalho têm, né? Esse mesmo artigo dos anúncios discriminatórios na CLT, ele também pede que haja exigência de atestado de gravidez, e também não só o atestado, se no momento da seleção a mulher já demonstrar que está grávida, porque o estado gravídico às vezes é visto a olho nu, e ela for discriminada por aquele motivo, ou verificar que houve ali uma certa discriminação, ainda que indireta, ela também pode buscar uma condenação dessa pessoa que a discriminou por esse motivo. Enfim, a mulher grávida está sempre protegida, né, pela lei. As empresas também têm uma cota legal para a contratação de pessoas com deficiência, né? A empresa que deixar de contratar o profissional simplesmente porque já alcançou essa cota, pode ser processada por discriminação? Pode. Normalmente ela estando com a cota preenchida, ela já não vai mais
não há mais essa busca pela pessoa com deficiência. Mas, caso haja um candidato com deficiência que esteja preenchendo todas as condições para ocupar uma vaga na empresa e ele for afastado, não for contratado, em virtude de motivos que não sejam plenamente justificáveis, ela pode ser acusada de discriminação, sim, porque a cota é só uma política pública. O que tem que mudar é a consciência das pessoas de respeitar as diferenças. Doutora, a senhora também preside o Fórum Pró-Inclusão que acontece aqui no MPT do Rio Grande do Norte, né? Com o objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também outros, né, discriminados no mundo do trabalho. Desde que as atividades do Fórum tiveram início, o que é que mudou no cenário potiguar com relação a essa temática, a essa área, enfim? Bom, o que eu vejo hoje é que as empresas, junto com os órgãos de qualificação da pessoa com deficiência, de capacitação, de intermediação, estão mais integrados, né? Eles se comunicam mais, têm condições de contratar, de repente, uma pessoa mais adequada para aquela função, tem condições também de encontrar um curso de capacitação para aquela pessoa, porque o que se quer é a pessoa com deficiência incluída no trabalho e capacitada para sempre estar crescendo naquele ambiente de trabalho. Não se quer só pessoas com deficiência sendo ASG ou nas atividades de menor importância dentro da empresa. O que se busca também é essa capacitação profissional, que ele cresça, que ele chegue a ser realmente útil na empresa. É isso que se busca, porque senão a pessoa com deficiência prefere o BPC do que o trabalho. Ok, bem, doutora. Para finalizar, o que a senhora, enquanto representante do Ministério Público, coordenadora, né, o trabalho exatamente com essa área de discriminação nas relações de trabalho, teria a dizer aos trabalhadores e às empresas com relação a essa temática toda da discriminação nas relações de trabalho? Bom, o que eu acho importante é que a igualdade, o direito à diferença, ele tem que ser construído. O ambiente de trabalho é um local muito rico para que se construa essa igualdade, porque é um ambiente onde você tem vários seres humanos, pessoas diferentes, com pensamentos e ideias diferentes. Então é lá onde se deve se desenvolver cada vez mais a tolerância e o respeito às potencialidades de todos. E isso também deve ser construído por toda a sociedade. Toda a sociedade tem que buscar sempre combater o que estiver vendo de humilhação, de discriminação, de exclusão das pessoas, muitas vezes por motivos que não justificam. E todo mundo tem direito a ser um diferente do outro, e é isso que enriquece a humanidade, é isso que enriquece qualquer ambiente de trabalho. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui no X Trabalho, obrigado por atender ao nosso convite, tão gentilmente atender ao nosso convite. Obrigada. Bem, telespectadores, nós conversamos agora, né, acabamos de conversar no nosso programa de hoje com a Procuradora do Trabalho, Isabel Cristina, da Procuradoria Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, sobre discriminação nas relações de trabalho. Para encerrar o nosso programa de hoje, você fica agora com o quadro Profissão Artista, com o talentoso músico potiguar Carlos Ben. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá! Eu sou Carlos Ben, nasci no Vale do Açu, num ambiente bastante musical, tendo em vista meu pai, né, que tocava violão, não profissionalmente, e um irmão que cantava em baile, a mais bela voz. Comecei a tocar aos 16 anos, eu acho, por aí, né? Quando fugia da escola, ou se não chegava até a escola, no caminho encontrava um parceiro com violão e começava a dedilhar, né, os primeiros acordes. Aos 19, 20 anos vim para Natal e fui morar na casa do estudante. Encontrei um novo ambiente musical, tinha alguns estudantes muito talentosos e aquilo me motivou mais ainda. Fiz alguns cursos na Fundação José Augusto, tendo em vista várias influências da nossa música, né, comecei a tocar nos bares profissionalmente. Me sinto feliz, gosto da música, já fiz 2 discos, coisa difícil de fazer, uma mistura assim de prazer com muito esforço, muita paciência, com muito equilíbrio, porque isso me faz bem, me ilumina a alma. O meio artístico é um meio assim, um pouco sisudo com o próprio artista, porque a gente enfrenta dificuldades que às vezes a gente acha que não haveria de tê-la. Portanto, é prazeroso, mas também é sacrificante um pouco. Meu nome é Carlos Ben, sou artista da música popular brasileira potiguar.
Pra que serve a Croácia nesse mundo paraguaio? Se a dor machuca o grego, o português e o malaio. Pra que serve a Croácia nesse mundo paraguaio? Se a dor machuca o grego, o português e o malaio. Balaio da decadência, humano, brega e hostil. Deu crise de consciência na cabeça do Brasil. Um Iraque de Araque, uma América demente, um Oriente sem rumo, um Ocidente doente.